chamar você, dá uma olhadinha, por favor. Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Aconteceu isso com o Bruno também, na última live. Então, o que eu tava falando? A gente trouxe aí o Matifique para a escola em 2017, porque a gente já entendia que essa personalização, que esse trabalho de uma tecnologia que de fato mude, né, a prática de sala de aula, mude a maneira de se trabalhar em sala de aula, faz todo sentido, né? Então, o Matifique é uma alegria, a molecada adora aprender matemática, e no Matifique a gente usa a partir do primeiro ano, aqui no Elvira, dos pequenos, né? Então, eu acho legal contar essa experiência, o que é o Matifique, e a gente vai falar um pouco dessa experiência de implementar práticas de personalização dentro da escola, e de leitura de dados, né? Então, porque a gente tem algumas fases para conseguir fazer isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a pessoa poder usar a plataforma, né? Então, a gente vai para um processo de uso. Porque esse processo de uso, depois que ele vai dar para a gente a possibilidade de ter os dados, mas para ter os dados, a primeira coisa que a gente tem que fazer é usar a plataforma, né? E é um desafio, gente. Quem aí é de escola e quiser comentar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso, do desafio que usar as coisas, né? Às vezes a gente traz algum processo, alguma inovação, algum parceiro para a escola que a gente entende que faz muito sentido, mas na hora de implementar a gente tem muita dificuldade, né? Então a gente vai falar um pouco também sobre isso, aí entender como é que dá pra gente fazer, assim, quais são as estratégias que a gente pode usar para que de fato a gente consiga implementar aquilo que a gente comprou, né? A gente que está aqui na escola, a gente recebe um monte de proposta todos os dias, né? Ah, olha esse produto, olha esse aplicativo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Beleza, o quanto a gente precisa se organizar para fazer essas escolhas, e a gente está nesse momento aí, em setembro, a gente está planejando 2021. E como é que a gente olha para esse planejar 2021 e escolhe quais são as parcerias que a gente vai ter e o que a gente vai implementar na nossa escola para o próximo ano. Isso é um momento muito importante, gente, assim, e não sei se vocês que estão aí tá aguardando, conectando, são sempre muitas emoções no Instagram, Su, porque às vezes ele cai, já tiveram duas lives que a gente não conseguiu fazer, teve que fazer de novo, mas a ferramenta é muito boa porque ela traz essa possibilidade das pessoas participarem da nossa conversa, né? Isso é bem legal. Tem uma live junto, que é a live da conversa que rola aí no chat, né? Isso é muito bom. Querida, falei um pouquinho do Matifique aqui, que a gente está desde 2017 com vocês, que é uma parceria muito bacana, que a molecada ama o Matifique, assim, eles adoram fazer lição do Matifique. Queria que você contasse um pouquinho aí pra gente quem você quem é o Matifique, o que vocês oferecem aí. Claro, prazer, gente. Sou a Suzana. Tive alguns probleminhas aqui para entrar, né? Então, eu trabalho na Matifique não tem muito tempo, tá? Eu entrei lá recentemente, uma semana antes da quarentena começar. Então, eu entendo todo o sufoco que os professores passam, que as escolas estão passando, principalmente essa questão de aprendizado, né? Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre quem é a Matifique, tá? Deixa eu só Ah, é arrumar. Matifique que fala? Depende, tem escolas que falam Matifique, é porque assim, como veio lá de Israel, cada um fala de um jeito, né? Ah, tá bom. Outras informações já aí. Então, a Matifique, ela é uma plataforma de jogos de matemática online. Ela atende alunos da educação infantil, a partir de 4 anos de idade, até o sexto ano do ensino fundamental 2. Ela foi criada pensando no desenvolvimento do aluno. Porque o objetivo é que os alunos gostem de aprender, que eles se sintam seguros e que eles consigam se divertir ao mesmo tempo, né? A gente também pensa bastante no professor, tá? Por isso que a gente desenvolveu a plataforma do jeito que ela é, para ajudar o professor, né? E também a gente pensa na matemática lúdica que a gente quer levar para todo mundo.
Como eu falei, ela nasceu em Israel, né? A Matif nasceu em Israel em 2012. Ela chegou aqui no Brasil em 2014. Então, a gente está aí desde 2014, né? Tentando ajudar as escolas, os professores. Atualmente, a gente atende mais de 60, a gente está em mais de 60 países. Ela está traduzida em mais de 45 idiomas. Então, por isso a gente pensa também nessa questão de inclusão, né? Que ajuda bastante, principalmente aqui no Brasil, que a gente recebe pessoas de todos os lugares, né? Então, assim, essa questão do idioma ajuda bastante. Atualmente, a gente está ajudando mais de 2.500 escolas. Com esse período da pandemia, a gente está com mais de 2 milhões de alunos usando a plataforma da Matific. Então, assim, mais do que dobrou esse número de alunos usando a Matific, né? Então, resumindo assim, essa é a história aí da Matific. Vocês tinham 1 milhão de alunos, Suzana, e agora vocês têm 2 milhões, é isso? Depois da pandemia? A gente tinha um pouco menos que isso, tá? A gente tinha um pouco menos que 1 milhão. Mas, assim, com a quarentena, né? Com todo esse caos aí que a gente está passando, tá mais de 2 milhões de alunos usando atualmente. Legal, que bacana. E como é que tem sido isso de resolver usar uma plataforma no meio da pandemia? Porque a gente tem um histórico que a gente está usando desde 2017, né? Uhum. Então, para a gente, isso já é currículo, isso já está nas práticas da escola, né? Como é que é Sim. essa experiência aí de começar a usar? Por que as escolas procuraram vocês aí nesse momento de pandemia? Então, muitas escolas procuraram a Matific porque, assim, a gente tem diversos resultados provando a eficácia da plataforma, né? E a partir do momento que a escola conhece a plataforma, vê o que ela fornece ali, tanto para a escola quanto para o aluno, para o pai, que gosta também de ver o filho ali jogando, então eles acabam procurando a gente, né? Então cresceu demais, como você conseguiu ver aí pelos números que eu falei rapidinho. E também algo que a gente ajuda bastante a escola a partir do momento que ela começa a utilizar a Matific, né? Porque assim, não adianta você só comprar, você fechar uma plataforma para sua escola se não tem aquela parceria. Então, assim, a gente preza muito por essa parceria, tanto que a partir do momento que a escola entra na Matific, ela já tem um treinamento para a gente poder ensinar como que o professor vai usar aquela plataforma, qual recurso que ele pode utilizar para ajudar em algo específico ali que ele está procurando. A gente sempre tem uma... Esperar ela entrar aqui de novo. Poxa, mas eu fiquei. É muito interessante isso, né? A, o pessoal da Guten também trouxe isso, né? Que muita gente entrou na plataforma nessa época de pandemia. Muita gente que nunca tinha usado procurou isso, né? Como, vou chamar a Alfacina, vou chamar, já já Alfacina. Espera aí, galera. Ele vai falar, ele vai contar. Vou chamar vocês aqui também, vocês que estão aí. Ninguém nunca veio assistir a live. Hoje vocês estão aí, né? Vou chamar vocês também para virem aqui falar. Quem topa? Fala aí, Andresa, eu quero participar, que eu vou convidar vocês também para. É muito bom ouvir vocês, porque tudo isso que a gente faz, boa, tudo isso que a gente faz para vocês. Então eu gosto muito de ter vocês aqui conversando com a gente. Vamos lá, se a Suzana consegue conectar aqui. Ah, caiu. Caí, minha Vamos internet não lá. está me ajudando, né? Aí você disse que vocês chegam com essa inteligência, com Então, essa vamos lá. parceria de formação dos educadores, né? Exato. E assim, a gente tem esse treinamento inicial. Sempre que a escola solicita também, a gente está à disposição ali para um plantão de dúvidas, uma reciclagem. A gente sempre comunica às escolas das mudanças, das melhorias, das alterações que a gente faz na nossa plataforma para ficarem cientes, não entrar na plataforma e ter um susto, nossa, mudou, né? Então, isso eu acho que ajuda bastante também, né? A questão de engajar o professor, de engajar o aluno, engajar o pai, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, é muito importante. Então, a gente tem todo esse cuidado aí na hora que a gente pensa em uma escola nova entrando na Matific, né? Suzana, e como é que funciona essa questão da personalização da plataforma? Assim? Quais são as estratégias de personalização que vocês têm? Mas então, vamos lá. A questão da personalização. Como que funciona?
O que a Matific pensa? A Matific pensa que cada um aprende de uma forma, né? Então, por isso, a gente disponibiliza diversas opções ali na nossa plataforma. A começar por exemplo, você tem uma turma e aí você percebe que você tem alunos com diferentes graus ali de aprendizado. Você tem alguns que têm mais dificuldade, outros que fazem os exercícios com a maior facilidade, então eles precisam de mais desafios. Então, por exemplo, você tem a opção de criar grupos dentro da sua turma, de acordo com a necessidade de cada aluno. Se, por exemplo, você junta alunos com mais dificuldade, com menos dificuldade, com dificuldade específica, por exemplo, em fração, né? Que é algo bem difícil para muita gente. Você consegue, então, a partir do momento que você cria esses grupos, você tem a opção de atribuir atividade só para os grupos, você pode atribuir uma atividade só para um aluno em específico, você tem a opção também de atribuir para todo mundo de uma vez só. Então, a plataforma ela não limita, né? Você consegue exatamente escolher ali a atividade que você quer de acordo com a necessidade de cada aluno. E o que acontece? Depois que o aluno joga, né, que você vai ver o resultado dele no relatório, você vai conseguir acompanhar todo o desenvolvimento do seu aluno. Então, você vai conseguir ver se ele está precisando de uma ajuda em alguma coisa em específico para você abordar, às vezes, com a turma toda, porque você viu que está todo mundo com dificuldade. Outra coisa que a gente tem o curso completo, que é uma plataforma. Você tem a possibilidade de colocar referente a anos anteriores. Então, por exemplo, se eu tenho uma turma do terceiro ano e eu vejo que eu tenho 3 alunos ali que estão com muita dificuldade, eu posso colocar o curso completo, que são todas as atividades referentes ao ano letivo do segundo ano. Os alunos eles podem trabalhar para a gente conseguir ali alcançar e todo mundo trabalhar junto, né? Para a gente tentar que todo mundo consiga trabalhar junto, que todo mundo compreenda junto, né? Algo ali um pouco mais difícil para ele, um desafio, né, para aquele aluno, para ele poder se manter motivado também, porque se é tudo muito fácil, ele vai falar assim, não vou fazer, né? Então, a partir do momento que você também desafia os alunos, ajuda bastante, ele vai te falar. E todas essas atividades, elas são alinhadas à BNCC, foram desenvolvidas por pedagogos, então o professor, a partir do momento que ele começa a usar a plataforma. Legal, legal, Suzana. Muito legal a gente pensar e, assim, eles são pequenos do primeiro ano, né? Eles têm 6 anos e eles super usam. E eles vão aprendendo ali, não vão percebendo que vão aprendendo. Até eles começarem a colocar as coisas em prática, né? Assim, muito legal. Eu vou... Deu uma muito travada? obrigada aí pela tua presença. Deu uma travada. Tá me ouvindo? É a internet dela mesmo, galera. A gente entende, né, da importância que tem aí o Matific, né? A gente entende a importância que tem a personalização e essas plataformas, elas super apoiam aí na personalização. E a gente traz essa inteligência para a escola, mas a gente sabe, a gente sente que não é fácil mudar esse modelo mental da escola para a leitura de dados aí, né? Então, a gente sabe que a escola precisa ter uma estrutura e se comprometer com esse trabalho dentro da escola. Não basta você colocar o aplicativo, entende que aquilo ali é responsabilidade dela, né? Bem, vou agradecer aí a Suzana. Eu vou chamar um convidado aqui de 5 minutos para conversar com a gente. Ele vai ser nosso convidado da semana que vem. E eu quero que ele conte um pouco aí esse desafio de trabalhar com essa plataforma aqui dentro da escola. A gente montou esse ano um departamento aqui. Aê! De inteligência estratégica, de inteligência de dados, que é a Adriana que cuida junto com o Pereira. Pereira era estudante aqui do Elvira até o ano passado e hoje ele é funcionário aqui do Elvira, trabalha com a gente nisso aí, e eu faço um trabalho coach com o Pereira quinzenal, e a gente estava conversando ontem, o Pereira trouxe essa experiência de estar trabalhando com as educadoras, né, com leitura de dados, e ele trouxe exatamente o Matific, né?
Aí eu falei, poxa, Tereza, vamos contar só um pouquinho disso. E na semana que vem você e a Adri vêm falar de todo esse processo para fechar essa história aí de leitura de dados na escola, né? E aí, Tereza, conta pra gente um pouquinho. Oi, pessoal, muito legal. Uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que é tudo muito válido. Tudo que trouxeram dentro dessas lives de personalização, tudo se interligou e trouxe muito para essa discussão que a gente tem com o Matific diariamente, né? Até o Pucci trouxe na live, 3 lives atrás, sobre a importância, né, da tecnologia dentro da personalização e desses feedbacks que não é em um período muito grande, é em curto prazo, né? E aí tem esse trabalho que a Suzana falou, que é né, tem a diferença do usar e do usar tipo, com uma inteligência por trás, e é isso que a gente tenta trazer o tempo inteiro. E nessa conversa coach que a gente teve essa semana foi muito claro isso, porque a gente deu um enorme passo em agosto, né? A gente, com a pandemia, traz muitos desafios, e dentre eles foi justamente essa usabilidade, né? Porque os estudantes não têm, a gente não garante a estrutura necessária para que eles entrem no horário certo, né? Com todas as necessidades que a plataforma traz. E aí, no mês de agosto, a gente conseguiu zerar o número de alunos inativos, ou seja, todos os estudantes de 1º a 4º ano que utilizam o Matific conseguiram utilizar a plataforma, e isso gerou muitos dados, muitas informações muito importantes para o nosso planejamento. E o passo que a gente deu essa semana foi muito legal, porque eu faço um acompanhamento mensal com todas as educadoras, entendendo um pouco sobre as necessidades de cada turma, de cada série dentro dessa utilização. Então, desde dificuldades técnicas até essa inteligência de dados que a gente tenta trazer. E foi muito legal, porque essa semana a gente convidou as educadoras para apresentarem esses dados para a gente. Então, depois de 3 meses conversando sobre como analisar esses dados, como entender todas essas informações que a plataforma traz para a gente, ou melhor, transformar esses dados em informações, elas trouxeram todos esses dados. A Aninha tá aí, também trouxe uma super apresentação para a gente. Então, o passo que o Elvira deu, que foi muito legal, né? Que foi passar desse uso, entender qual é a intencionalidade de utilizar a plataforma, e agora a gente está passando por uma inteligência muito forte, que é de entender todos esses dados, transformar em informação, e o melhor, agora personalizar, que é uma fase que elas já estão em processo, já tem várias propostas, né? Temos pais aí eles sabem como está se dando esses trabalhos, e é muito legal ver isso pelo olho das crianças, né? O quão positivo foi isso dentro do trabalho de várias turmas. Ô Cris, a semana que vem a ideia é a gente trazer isso, porque assim, o Pereira tinha lá como meta dele, ele tem meta no trabalho coach, as metas que ele mesmo coloca para ele, né? De poder trabalhar isso, trabalhar aquilo. Uma das metas dele era o Matific fazer com que todos os estudantes utilizassem, né? E aí, dentro desse trabalho, essa semana, quando a gente voltou para o coach, ele falou, Dê, tá todo mundo usando. E daí a gente está gerando um monte de dados super legal. Aí eu falei, nossa, eu vou chamar você de surpresa para contar isso na sexta-feira, porque eu acho que fecha, sabe? Assim, da gente poder entender que é possível fazer, mas que isso é uma jornada, gente. Assim, não é de uma hora para outra, sabe? E aí a gente acabou combinando que na semana que vem ele e a Adriana vão estar aqui para poder fechar todas essas falas que a gente teve sobre personalização, respondendo perguntas de vocês aí das escolas, sabe? Respondendo perguntas aí que digam, poxa, mas qual foi tal dificuldade? Como é que vocês conseguiram vencer isso? A Kícia Oliveira está perguntando assim, como ficam as escolas particulares? Querida, eu não consegui entender essa pergunta. Você pode melhorar a pergunta para a gente poder tentar te responder aqui? Seria bom, assim. E aí, Cris, a gente vai fazer isso, assim. Semana que vem a gente vai trazer eles dois aí, ele e a Adri, para falarem. A Adri começou esse percurso lá em 2017, né?
Então, ela tem uma história aí de contar esse contexto todo. E esse ano a gente traz o Pereira porque, para a gente, isso é tão importante no Elvira, que a gente criou um departamento para analisar dados. E a gente vai contar para vocês semana que vem. Então, você tem o Matific, você tem Guten, você tem a CAN, você tem a Geek, e você tem também o próprio NPS, tem dados de tomada de decisão, assim, aonde eu faço obra na escola, o que eu preciso melhorar? A gente mapeia todas as ligações telefônicas da escola e analisa os dados dessas ligações telefônicas. A gente tem uma planilha que a gente chama de planilha semáforo, que é uma planilha que a gente trabalha com ela na época de renovação de matrícula. Então, tem uma inteligência aí de gestão, de modelo de gestão, que está muito baseado em dados. E a gente vai contar isso para vocês semana que vem. Então, vai ser uma live bem legal, porque a gente vai estar falando disso. Mas aí eu falei, ai, Pereira, vai lá e fala tão pouquinho, que a gente ficou tão feliz, assim, que 100% dos estudantes estão utilizando. E as educadoras também, né, Pereira? Exatamente. Todas analisando esses dados, transformando em informação em novos planejamentos, né? Então, sempre pensando como que a gente consegue melhorar essa trilha de aprendizagem, justamente personalizando, né? Sim, sim. Querido, obrigada. Semana que vem a gente vai contar mais sobre isso aí. Vai dizer para a galera como é que a gente trabalha aqui dentro do Elvira. Eu, você e a Adriana, que agora ela aceitou. Quando eu falei que a gente ia estar os três juntos, que não ia só eu e ela aqui, ela falou, ai, Dê, então eu quero. Eu falei, então bora lá, nós três, semana que vem, com o Selminha aí. Beijos, te amo. Beijo. Tchau, meu lindo. Valeu. Eu não tô conseguindo te tirar, Pereira. Eu Você saio. consegue sair aí. Eu, hein? Tá estranho isso aqui hoje. Mais tirar a pessoa, eu acho. Boa. Agora, vamos ao nosso convidado especialíssimo que vai contar pra gente como é que foi essa experiência de assistir as lives do Elvira, porque Fascina é o maior assistidor de lives do Elvira que tem. Ele está aqui em todas. O pai dele também, o Gui, está aqui em todas. Está aqui o Vitor, Fascina. Vamos saber dele aí como é que foi isso. Ô, querido! Que honra! Hoje você está aqui, você sempre está aqui, a gente sempre fala, Fascina, quando você chega. Hoje a gente está falando de verdade com você ao vivo. Bem, muito feliz de ter você aqui com a gente, muito legal isso. E vamos lá, vamos contar pra gente como é que foi, Fascina. A gente tem um monte de pergunta aí, né? Antes a gente faz uma reuniãozinha aí para pensar sobre. E queria que você contasse. Olha, Fascina, eu vou falar uma coisa para você. A Amanda Morelli, você conhece a Amanda Morelli, né? Sim. Ela nunca assistiu nenhuma live. Hoje ela tá assistindo. Tá bom, Fascina? Até ela tá assistindo a live hoje. Cara de pau, ainda botando coraçõezinhos aí. Quando sou eu que sou mãe dela, ela não assiste. Hoje você tá aqui, ela tá assistindo, Fascina. Você vê que ponto chegamos. Querido, conta pra gente, assim, primeiro, o que fez você começar a assistir as lives do Elvira, assim? O que te tocou para você falar, nossa, é a minha escola e eu quero assistir? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Fascinaquil, sou estudante do Elvira Brandão, estou no 7º ano B. E, bom, a primeira vez que eu entrei na live, eu vi a postagem, né, do Elvira. Eu vi o tema e falei, interessante eu saber disso. Acho que a primeira live que eu assisti foi alguns alunos de algumas escolas, né, falando sobre organização. Foi a primeira live que eu assisti, foi os alunos falando sobre organização. Daí eu falei, bastante interessante, eu assisti. Daí quando eu assisti, eu gostei bastante da live e continuei assistindo. E deu no que deu. Ficou apaixonado pela Selminha, porque Selminha aparecia. Querido, e conta pra gente, assim, nessa experiência, o que você aprendeu, Fascina, assim, assistindo toda semana aí 1 hora do... Ô, seu pai, maravilhoso, é a cara do pai. O que você aprendeu aí nesse processo de estar com a gente toda sexta-feira às 4 da tarde?
Ó, uma coisa que eu aprendi bastante foi sobre organização, né? Organizar sobre as matérias, os prazos das lições, os prazos do Geek, anotar na agenda, só para, por enquanto, eu não esquecer. Isso foi bastante coisa. E uma coisa que também bastante que eu aprendi, que eu achei bastante compartilhar, foi como vai ser a volta das escolas, né? Depois dessa quarentena. Como vai ser o horário da saída, sem tirar essa multidão, né? O horário da educação física. É isso. Pois é, a gente pensar esse retorno, né? A gente fez algumas Sim, lives falando sobre isso, né? E sim, como é que a gente vai voltar com essa coisa de volta uma parte dos estudantes, a outra não volta. Enfim, como é que a gente olha para isso, né? E a gente sim. começou a fazer essas lives sobre personalização, muito pensando, né, Facina, assim, você está aqui com a gente há bastante tempo e você é um estudante que sempre participa. A Gama já botou aí John Lennon's Forever. Então, entendedores entenderão, John Sim, Lennon's sim. Forever, né? Falando um pouco disso, assim, como é que a gente olha para vocês num coletivo, né, de turma, Sim, de grupos, o próprio trabalho com projetos que vocês têm aqui, né? E que a gente consegue olhar também para cada um de vocês. E afinal, a nossa escola fala ali no final do manifesto que a gente é uma escola para todos e uma escola para cada um, né? sim. Como é que a Uhum. gente consegue ser uma escola para todos e uma escola para cada um? E Sim, você tem uma história aí de personalização do Elvira no presencial, né, Facina? Conta sim, pra sim. gente como é que foi isso aí. Bom, primeira vez, eu tava com. Eu acho que isso foi. Acho que isso foi no sexto, né, Lisa? Foi, né? Eu tava com bastante dificuldade de matemática, muita dificuldade de matemática. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe: Ó, mãe, eu não tô conseguindo entender as coisas que a professora explica, eu tô com bastante dificuldade. Daí a minha mãe entrou em contato com o Vira, falando: o Facina, ele não tá conseguindo entender muitas coisas de matemática. Daí ficou conversando, e quando surgiu a ideia de um aluno, que esse aluno é o Pereira, né? Que explicar as coisas, algumas coisas sobre matemática, né? Porque, alguns alunos podem entender melhor do que um professor explicando. Daí, ele me ensinou tudo, foi super legal. Eu entendi bastante, tirei todas as minhas dificuldades e foi maravilhoso. Foi. E aí eu conversei com a Thaís na época e falei, tá bom, vamos entender, porque a Thaís é muito legal, assim, porque ela é aquela mãe do vamos resolver, sabe? E Sim, desde sempre, assim, eles são uma família muito importante. Eu de vez em quando falo deles aqui na live, né? E aí eu falei, não, então vamos resolver, bora lá. Aí eu falei, poxa, que tal? Aí conversei com a professora dele na época, conversei com ele, chamei e falei, Vitor, me conta, assim, o que está acontecendo que você acha que você não está aprendendo? Onde está a dificuldade? Aí ele trouxe algumas coisas, depois da conversa que eu tive com ele, eu falei, poxa, eu tenho uma ideia, que tal se a gente fizesse isso, né? E aí o Pereira, por acaso, que é o mesmo Pereira que acabou de falar aqui, né? Veio aqui à tarde e estudou com ele e tirou as dúvidas. E aí um trabalho junto com a educadora, com ele, com a família, com todo mundo, fez com que ele aprendesse. Então, quando a gente fala de personalização, a gente está falando disso, sabe? Não só da plataforma adaptativa, mas da gente se entender enquanto cada um, enquanto sujeitos, e o sim. que cada um de nós precisa, né? Para Uhum. aprender. Até o próprio professor, né? Fascina, assim, Sim, o professor sim, também tem isso, né? sim. Dele ter que aprender coisas nesse Uhum. processo, né? Ele tem que aprender, né? Por causa que cada um entende de um jeito diferente, ele tem que aprender isso como cada um entende, né? É isso, é isso. E a gente, o Facina assistiu aí nossa live com o Sasaki, da Geek, eles fizeram esse ano lá o simulado da Geek, né? Antes de saírem de férias, eles fizeram o simulado. Quando Uhum. eles voltaram na primeira semana, eles estavam com o resultado do simulado. O simulado, ele dá um resultado da turma,
o que que a turma precisa trabalhar de competência, de habilidade, e o resultado do estudante. O que que os estudantes precisam aprender pessoalmente. Aí conta um pouco, Facina, quando você chegou em agosto, os seus educadores, os seus professores pegaram aquele resultado e fizeram o que com vocês? Sim, primeiro a gente entrou na aula, eles mostraram pra gente qual foi a média da sala, se a gente ficou abaixo da média, em cima da média, e eles mostraram, eles deixaram uma opção, né, de você ver o que você errou, o que você acertou. E daí eles também deixaram uma opção de você ir no Geek, né, e você ir na matéria e você ver o que você o que você errou e você pode aprender mais com isso. Legal. E aí vocês entram na plataforma individualmente, e aí lá tem um percurso, uma trilha que é sua, né, Facina? De você olhar, nossa, eu não aprendi isso, eu preciso olhar, isso daqui eu preciso estudar. E a própria plataforma, ela apoia você nisso, né? Para que você faça isso. E aí o professor, quando foi para a sala, conta um pouco para as pessoas como é que é o planejamento das aulas de vocês, assim. Como é que vocês planejam o que vocês vão estudar no trimestre? Sim. Então, para isso, a gente usa o Jamboard, que é o famoso Canvas, né? Que a gente vai com a turma, a gente vai falando, o que você quer colocar aqui? O que a gente acha sobre isso daqui? Eu vou colocar tal coisa, mas você pode acrescentar mais alguma coisa, isso. Os professores também vão falando, é super legal. E aí você sabe o que você vai aprender, né, Facina, no trimestre? Sim, assim. o que você quer qual atividade você quer aprender e como deixar isso muito mais legal, né? Legal. E aí, especificamente, agora que vocês fizeram um simulado da Geek, né, que foi a primeira vez que a gente teve isso aí no Fundamental 2, você pegou o resultado, os professores pegaram o resultado do simulado e levaram para a sala o resultado da turma para vocês verem. Sim. E colocaram isso no Canvas, né? Quais são as habilidades e as competências que a turma precisava trabalhar, né? E aí, como é que foi construir esse Canvas olhando para essas habilidades e competências, Facina? É assim, cada trimestre tem um novo tema, né? Daí, por exemplo, de ciências o tema pode ser planetas, né? Daí a gente vai em uma página do Canvas que, por exemplo, tenha falado o que você quer aprender sobre o tema. Daí você coloca, eu quero aprender sobre alguma coisa sobre Marte, assim, entendeu? Legal, legal. E você faz com a turma o Canvas? O Canvas, gente, é a ferramenta que a gente usa para planejar aqui. Sim. Então, eles têm um Canvas, por exemplo, que é o Canvas de projeto, né, Facina? E aí vocês planejam o que vocês vão estudar naquele trimestre de projeto. Sim. E vocês fazem ali com o seu grupo o Canvas, né? Sim, a Milena Gajevic está aí, ó, a mãe do Gage, está aí, da Camila. A gente tem o Canvas que a gente planeja a festa junina e tal. Não tem nenhum aqui na sala, não, mas a gente tem um monte de Canvas aqui. E tem o Canvas que é o que o professor faz do que os estudantes vão estudar. Então, ao invés do menino saber o que ele vai estudar na hora que o professor entra na sala, não. Ele já sabe no começo do trimestre o que ele vai estudar naquele trimestre. Então, fica muito... O que você acha disso, assim, Facina? Porque isso não era assim, né? Vocês começaram a fazer o Canvas junto com os professores esse ano, né? Sim, sim. Foi bastante... Antes do Canvas foi bastante difícil, porque a gente não sabia o que a gente ia aprender na aula, né? Primeiro a gente vinha, ele falava o tema, daí a gente, nossa, é uma surpresa, entendeu? E agora, depois do Canvas? Agora depois do Canvas tá super mais fácil, a gente não escolhe o tema que a gente aprende, eles que escolhem, e daí a gente vai falando sobre o que a gente quer aprender dentro do tema, né? Daí a gente já sabe um pouco mais sobre o que vai ser as aulas, é muito melhor. Legal. E aí tem lá as estratégias didáticas, né, Facina? Você falou que você gosta muito da página 10 do Canvas, que é a plataforma adaptativa, né? Que você sempre coloca lá o... Sim, o Kahoot.
Kahoot. Kahoot. Todo mundo Kahoot. aqui sabe o que é o Kahoot, gente, que o Facina tá falando? Eles amam o Kahoot. O que é o Kahoot, Facina? Ó, o Kahoot, ele é um jogo, né, que você também pode... A gente já criou, né, ou a gente já criou o Kahoot, que é assim, você tá dentro de um jogo e você vai ter o tema, né? Fala, sei lá, quantos planetas existem na nossa galáxia? Daí tem a resposta 5, 10, assim. Daí se você acertar, você ganha pontos. Mas se você for mais rápido e acertar, você ganha mais pontos do que quem for mais lento e acertar. E com isso você fica em primeiro, segundo, e é bem legal. E é uma plataforma que eles gostam muito. Então, lá no Canvas, tem uma parte que fala, né? Plataformas e tal, e eles sempre colocam o Kahoot. E Kahoot. estratégia didática também, né? Facina, que você falou Sim. que você gosta muito de aula invertida, né? Conta Sim, pra sim. gente aí, e principalmente nesse modelo virtual, né? Que você entende que te apoiou muito aí a aula invertida. Sim. Eu gosto da aula invertida por quê? Porque a aula invertida, para quem não sabe, é o aluno fazer o papel do professor, né? Apresentar o tema. Eu gosto bastante disso porque você vai aprender muito mais por causa que você vai ter que pesquisar sobre o tema, né? E ainda você vai ter que... A gente usa o Google Apresentações para fazer isso, que é um monte de slides e você pode fazer da sua forma, como você quiser, os slides. Legal. E para a gente terminar, Facina, fala para todo mundo assim, o que você acha da sua escola, assim? O que é para você estudar aqui no Elvira? O que é aqui? É. Bom, eu entrei no Elvira desde lá no mini maternal, né? Eu consigo ver o que mudou, o que não mudou. Então, desde o mini maternal até hoje mudou bastante coisa, ficou muito mais fácil de aprender por causa de que agora tem um ateliê, né? Que você tem um monte de material, agora fica mais fácil de fazer os makers, né? E estudar no Elvira para mim é uma questão de felicidade, né? Que você faz novos amigos, você aprende e é isso. Querido, muito obrigada por você ter aceito estar aqui. Muito obrigada por você topar todas as coisas que a gente pensa aqui, o John Lemons e tudo lá, né? Enfim, é muito bom ter vocês e tudo isso que a gente faz aqui é para vocês, sabe? É para cada um de vocês. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Tanto pra gente. Um beijo, querido. Beijo. Ó, você vai ter que sair porque eu não tô conseguindo tirar ninguém Tá da bom. live hoje, Facina. Deu alguma Saio. coisa aqui. Gente, sensacional, né? Tudo bem, né? Vamos lá. Haja coração, né, Gajevic? Haja coração, Milena. Como que a gente... Ele é o cantor da Elvira. É verdade. E o Gui vem aqui cantar com ele, é lindo. A gente tem o Nós no Palco, que acontece na última sexta-feira do mês. E o Gui já veio aqui várias vezes cantar junto com ele no palco. É muito emocionante, gente. Ai, vamos lá. Haja coração, né, para essas lives, assim. Eu não tenho, não, gente. Não tenho maturidade para isso, não. Já tô chorando, Thelma. Olha eu já não consigo, gente. Esse menino faz Se já era bom ter, se já era bom tê-lo na participação aqui no chat, ele falando, poxa, eu não preciso mais falar, né, fazer a síntese do que por que nós estamos falando de personalização, gente. O Facina já deu um banho aí, tá? Desde o momento que ele fala, né, quando você procura ele, diz assim, diga aí, né, o que é que você aprendeu nessa live? Por que você é tão frequente, né? E aí ele dá essa dica, né? Então, primeiro teve uma live que o convocou, né? Qual foi a live que o convocou de imediato? Aquela que tinha pessoas como eu falando, né, sobre o que eles estão vivendo. E isso me convocou para ir. Olha, é aluno falando de aluno, né? Então você vê que esse foi o convocante.
Bom, depois do convocante que ele percebeu, aí vem a experiência, uma experiência positiva. Ou seja, ele foi, participou e disse, poxa, olha, fez todo sentido para mim. Se fez todo sentido para mim, eu volto. Eu volto e eu volto e eu volto. E ele sai de um simples e mero participante para um componente da live, né? E fala sobre isso. Olha bem a taxonomia funcionando. Né? E aí você fala de conhecimento, você fala de habilidade, até porque, olha, a Facina deu uma lição. Olha, gente, desculpa, eu sou Selma Brito, eu sou pedagoga, a Facina se apresentou, gente. Coisa que nem a gente faz, a gente acha que está conversando com todo mundo que já conhece a gente. E eu tava dizendo, caiu até meu fone! Eu não senti bem isso, caiu até meu fone! Né? Então, essas 10 competências da BNCC, que fala, né, que agora são os meninos produzindo conhecimento e expressando o conhecimento e difundindo o conhecimento também. Então, não é só produção, é difundir e é saber se comunicar. E Facina deu um show aí, sabe, da forma de falar, da forma de se apresentar, sabe, na hora que você faz uma pergunta reflexiva, você percebe que ele olha, né, ele olha para o além para responder. Gente, eu fiquei aqui fascinada de ver o processo, né? O processo de apresentação e essa maturidade. Essa maturidade tem a ver com essa convivência com esse modelo, né? Então, aí você também já fala, né? Por que a gente está falando tanto de personalização? Você vê que cada experiência que ele viveu nessa live, né? Ele colocou num degrau de significância para ele, e o quanto isso colaborava para ele refletir sobre o processo que ele estava aprendendo enquanto aluno. E ele vinha na live para ver, deixa eu ver o que esse pessoal está falando aí, e fazendo as reflexões. Então, não só participando no chat, então ele sempre teve uma participação, né, se colocando ali, e ele estava pronto para participar de um negócio desse. Porque ele aprendeu com a convivência, né? Com a experiência das lives. E ele se postou diante de uma live muito melhor do que a gente, inclusive. Né? Então, isso é processo de aprendizagem personalizada. Então, por que a gente está falando de personalização? Primeiro, porque nós estamos falando, né, de produzir um modelo educacional que passa pela escola, porque eu digo sempre, né, a educação é muito maior do que a escola é um dos pontos de passagem da educação, portanto, os meninos vão ficando cada vez mais e melhores na sua capacidade aprendente, se ele convive com variados meios, a escola é um deles, né? Então a gente não pode perder de vista o papel da família, proporcionando um currículo, né, muito maior e mais abrangente do que só o escolar. O currículo do escolar é um. O currículo educacional para esse aprendiz precisa ser muito maior do que o da escola. Hoje está claro para todo mundo isso. Né? Então, o que o Facina traz tem a ver com tudo que ele vive no Elvira, na escola, onde ele está estudando desde pequenininho, mas tem tudo, né, da colaboração da família. Você vê que é uma família participativa, uma família ativa, uma família que vem para a escola. Isso tudo faz uma diferença extrema. Bom, e aí é por isso que a gente fala de que a personalização, por que é importante? Primeiro que a gente está falando de educação integral, né? E isso não pode ser perdido de vista. Nós fizemos uma educação escolar muito focada no desenvolvimento cognitivo. Nem cognitivo foi o acúmulo de conhecimento, um desenvolvimento bancário de você ter, né, melhor memória possível para acumular conhecimento. Foi esse sempre o modelo. Agora nós estamos falando de um modelo de educação integral. Por que nós estamos falando? Porque esse mundo que nós vivemos e que não é futuro, que é presente, exige de nós, né, atitudes, comportamentos, habilidades, conhecimentos novos, que a gente precisa aprender muito rápido, porque muda muito. Então, por isso que não dá só para a gente aprender conteúdo. A gente precisa mais. Então, essas 10 competências da BNCC, ela vem reclamar esse currículo integral. Ou seja, não só a gente ter a atuação no desenvolvimento cognitivo, mas também a gente ter atuação no desenvolvimento socioemocional. E esse cognitivo e socioemocional é produtores de conhecimento, difusores de conhecimento e difusionistas. Eles não só produzem conhecimento, como eles têm que, não é,
apresentar esse conhecimento produzido, por isso que a característica é desenvolver o caráter comunicativo deles é muito importante, por isso que quando ele vem aí, que ele fala com tanta apropriação da fala, ele sabe na hora de que está abrindo, de se apresentar, sabe, de dar as pausas. Então, isso é muito importante na educação hoje, e aí ele não aprende só na sala de aula, ele aprende na riqueza do currículo que tanto a escola proporciona como a família. Então, nas atividades artísticas, nas atividades esportivas, nas atividades maker, a Facina falou justamente como que eu aprendo melhor. Eu aprendo melhor entre pares. Eu tinha um problema de matemática que eu resolvi com um colega, não foi com o professor. Ok, a escola topa isso? Topa. Porque o que a escola quer é que ele aprenda, seja pelo professor, Exatamente. seja por um aplicativo, seja lá por que for, ele vai encontrar o caminho dele. E depois ele falou do maker, ou seja, a possibilidade de aprender fazendo. Esse é o perfil de aprendizado de Facina, que pode não ser o perfil de aprendizagem de Mateus, de João. Então, é por isso que a gente está falando, para fazer a educação integral, a gente tem que falar do ensino híbrido. E o ensino híbrido é aquele que possibilita as múltiplas inteligências, das multiformas. Quando a gente fala de híbrido, a gente está falando de um caldeirão de coisas entre elas. Teve Então, uma hora que alguém escreveu aí, Selma, quando a gente estava falando da aprendizagem do estudante, da aprendizagem do educador, da aprendizagem da família, né? Desse contexto de o que é uma escola, essa gente toda aprendendo coisas, assim, né? E topando aprender coisas e topando estar junto, né? Teve alguém que escreveu aí assim, a gente é aqui assim mesmo, né, Elvira? Tudo junto e misturado. É isso, é a mistura. Isso, é tudo junto e misturado. É isso, É o sabe? currículo híbrido, que está sendo difícil muito as escolas entenderem, estão simplificando a compreensão do currículo híbrido, né? Por só uma entrega presencial e uma entrega virtual. Isso é minimizar muito, é empobrecer o conceito, porque o currículo híbrido é que vai oportunizar o desenvolvimento da educação integral. E aí eu não posso achar que essa sala de aula expositiva de um aluno passivo, como que eu vou desenvolver as competências socioemocionais que ele precisa atuar? O aprender a fazer as três bases da educação para o mundo está falando sobre isso. Aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a aprender, que é aprender a conhecer, aprender a ser, né? Então, e aprender a fazer, que tem a ver com maker. Colocar em prática, enquanto você faz, você reflete o feito e você melhora. Tudo isso junto, né? Não é em rotas diferentes nem paralelas, não. Elas se entrelaçam. Esse é o currículo híbrido, nessa riqueza tamanha, né? E que a gente aí, dentro desse currículo híbrido, o sujeito fazer as escolhas. É o que Facina disse, olha, eu vim, algo me atraiu, eu vi sentido nisso, e eu fiquei, e hoje eu me coloco, né, numa condição hoje de fazer com vocês, de igual para igual, porque eu tenho um aprendizado, eu já sei fazer isso. Né? Porque quando você falou assim, olha, meninos, eu vou chamar vocês, quem quer vir? Né? O quem quer vir, essa atitude que a gente fala do chá, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de competências, a gente fala de conhecimento, habilidade e atitude. Ora, a atitude só vem, gente, quando eu tenho o domínio, aí é o Peter Senge trazendo, quando eu tenho o domínio do conhecimento que eu preciso, quando eu tenho a habilidade, nesse caso de Facina, vou usar a Facina de novo. No caso de Facina, participar de uma live nessa tranquilidade que ele participou. Primeiro, o conhecimento do que é que eu vou falar. Ah, eu vou falar de mim, eu vou falar da minha aprendizagem, eu sei falar de mim? Ok, eu topo. Bom, como eu vou falar numa live? Ah, eu já sei, já aprendi com vocês ao longo do tempo e participando de lives, então eu estou tranquilo. Aí ele vem. Se ele não tivesse o conhecimento, se ele não tivesse a habilidade, ele não teria atitude de vir, porque ele ficaria receioso, intimidado. Então, por isso que a gente fala do chá, não é? Que é um misto. É um misto de conhecimento, habilidade, e aí você dispara a atitude. Por quê? Exatamente. Porque todo modelo educativo hoje é para a gente agir. Não é mais para a gente ficar num lugar passivo. É por isso que o Peter Senge fala, né, justamente da tensão criativa. A tensão criativa precisa de um indivíduo
ativo, que ele tope. Se ele não topar, não tem tensão criativa, né? Então, por isso que a gente desafiar alguém para fazer algo, a gente precisa dar condição para ele fazer. Então, o desafio vem e aí a proposta de aprendizagem vem junto, né? E aí é na continuidade, na vivência com aquele desafio que ele vai cumprir, né? Então, portanto, não é um menino passivo recebendo o conteúdo que ele vai ser capaz de atuar, né? De mudar o comportamento dele. E a atenção né? criativa do Peter Senge, ele fala exatamente isso, né? Assim, é uma atenção no sentido de tensionar você para ir além do que você estava. E não numa tensão que gere ansiedade, né? Então, o Peter Senge, quando fala de domínio pessoal, ele fala, você pode ser reativo ou você pode ser criativo. Para você ser criativo, você tem essa tensão criativa que puxa você para esse lugar da criatividade. Agora, quando a gente escuta tensão, parece uma coisa ruim, parece uma tensão que tensione. Não é isso, é uma tensão de impulsão, é uma tensão de levar você para aquele lugar. E para levar você para aquele lugar, a gente precisa olhar para todo esse contexto que faz com que o outro sinta-se possível de estar pertencendo, de estar ocupando esse espaço, né? Então, essa tensão criativa, ela fala disso, né? A tensão que gera o movimento. Que gera Por isso movimento. que a neurociência fala, né, quando você diz assim, gerou um estresse. A neurociência diz, olha, o estresse não é ruim. Não é ruim. O estresse vai gerar, provoca o incômodo e o incômodo provoca deslocamento, movimento. Então, a tensão quando ele coloca o termo tensão, é justamente o que vai provocar o deslocamento. É você sair do lugar de desconforto para buscar um outro lugar. Porque a gente vai... E aí, quando a gente... conforto. Quando a gente fala dessa escola aprendente, né, Selma, desse contexto que eu fico repetindo todo o tempo, que a escola é todo mundo, gente. Eu não estou falando de professor, eu não estou falando de todas as pessoas que compõem esse ambiente escolar. Como é que essa escola fica de fato aprendente, olhando para essa possibilidade da gente gerar essa tensão criativa em todo mundo, nas famílias, nos educadores, nos estudantes. Como é que a gente abre esses espaços em que a gente desloque, em que as pessoas se desloquem, mas que elas sintam-se possíveis e confortáveis de fazer esse deslocamento, né? E não sintam-se amedrontadas disso. Então, a questão da gente trabalhar, da maneira que a gente trabalha aqui, nesse convite a viver essa escola, a participar, a construir essa escola aprendente, a gente tem que se ver parte desse processo, parte desse projeto, né? E iniciando, Andresa, ficou claro, foi muito, muito bom a participação do Fascina para esse fechamento nosso, porque ficou claro para todo mundo que essa escola aprendente, ou qualquer mudança, né, necessária à escola, que a escola precisa fazer, tem que vir da sala de aula para a gestão e não da gestão para a sala de aula. Então, o que Fascina falou aí sobre as experiências de aprendizagem foi uma sala de aula aberta, foi uma sala de aula que foi composta por um colega que ajudou, foi composta por um jogo, foi composta por uma proposta maker, foi composta, percebe, por um planejamento colaborativo. Olha quantas coisas aconteceu nesta sala de aula. Sabe? Então, não é na escola, né? Na escola como uma estrutura maior e a sala de aula como um detalhe. Não, a sala de aula é, de fato, onde acontece a escola. E se é onde acontece a escola, a mudança e a transformação tem que vir de lá para cá. Então, um professor aberto a conviver com essas experiências e não achar que ele está sendo minimizado. Porque... 50 segundos, Selma. A gente nunca vai conseguir acabar lá. Então, muito bem, acabamos. É para ficar o gosto de quero mais. Foi muito bom. Foi gosto de quero mais para continuarmos. Foi ótimo. E semana que vem a gente vai ter o Pereira e a Adri aí contando aí. Acho que vai ser muito legal essa conversa. Vai ser diferente. A gente vai falar todo mundo ao mesmo tempo, né? Vamos experimentar isso, porque a gente gosta disso, né? E contando como é que a gente conseguiu implementar isso nessa cultura organizacional, porque isso é uma cultura aprendente, né, Selminha? Muito obrigada. Valeu. Bora lá, semana que vem. Estou cada vez mais fascinada.